A breve história de Anne Frank. Mundialmente conhecida como Anne Frank, Anne Elise Mary Frank nasceu no dia 12 de junho de 1929, em Frankfurt, na Alemanha. Descendente de uma família de judeus liberais, Anne Frank nasce em um período de democracia na Alemanha. Entretanto, em 13 de março de 1933, quando Anne tinha 3 anos de idade, foram realizadas eleições para o Conselho Municipal de Frankfurt. O partido nazista de Adolf Hitler saiu vitorioso. Logo em seguida, manifestações antissemitas começaram a ocorrer em toda a Alemanha. Naquele mesmo ano de 1933, para fugir de possíveis ataques, a família Frank se mudou para Amsterdã, na Holanda. Em Amsterdã, Anne levou uma vida relativamente normal até os 11 anos de idade. No dia 14 de maio de 1940, a Holanda se rendeu à Alemanha. A partir de então, os judeus perderam inúmeros direitos. Não podiam andar de carro, ir ao cinema ou andar de bicicleta. Só podiam andar num reduzido número de transporte público exclusivo para judeus. Além disso, para serem identificados, tinham que sair de casa com uma estrela amarela costurada à roupa, o que muitas vezes gerava segregação e constrangimento em locais públicos. Apesar das dificuldades, Anne Frank viveu sua pré-adolescência de maneira comum. Tinha seu círculo de amigos, paqueras, festas de aniversário e, claro, um diário. Diário este que se tornou um documento histórico e best-seller. Anne começou a escrever seu diário aos 13 anos, no dia 12 de junho de 1942, a um mês da maior mudança de sua vida. Após seu aniversário de 13 anos, Anne começou a perceber que seus pais estavam se comportando de maneira estranha, apreensivos, se escondendo, não abrindo a porta para ninguém. Por fim, lhe contaram que sua irmã, Margot Frank, havia sido convocada para ir a um campo de trabalho judeu e seus pais estavam planejando uma fuga. A fuga não era para fora de Amsterdã, mas para um esconderijo que Anne chama em seu diário de anexo. Em julho de 1942, a família Frank se instalou no anexo em um antigo prédio. A entrada ficava atrás de uma estante no escritório que Otto Frank, pai de Anne, trabalhava. Após uma semana da chegada, a família Van Damme também se instalou no esconderijo, fazendo um total de 7 pessoas escondidas. Após a instalação de todos, as dificuldades começaram a aparecer, mas a esperança da guerra logo acabar lhes dava força. Não poder sair me deixa mais chateada do que posso dizer. Me sinto aterrorizada com a possibilidade de nosso esconderijo ser descoberto e sermos mortos a tiros. A guerra ainda estava longe de ter fim. A vida de Anne e sua família no anexo alcançou proporções que nenhum deles poderia imaginar. Cada um dos refugiados do anexo teve que se adaptar psicossocialmente à rotina que lhes era imposta. Anne, em especial, por ser a mais nova. Após a chegada de Dussel, o último refugiado a se instalar no anexo, Anne sofreu ainda mais. A jovem teve que dividir seu quarto com um senhor desconhecido, rabugento e egoísta. A rotina era a mesma todos os dias da semana. Anne levantava cerca de 7 horas da manhã, preparava o café, lavava a louça. Estudava ou escrevia, preparava o jantar, lavava a louça, ouvia a rádio torcendo por notícias favoráveis, dormia e começava tudo de novo no dia seguinte. Um bom passatempo para Anne eram os estudos e, em alguns momentos, o sono. O sono faz o silêncio e o medo terrível ir embora mais depressa. Ajuda a passar o tempo, já que é impossível matá-lo. Após um ano vivendo no anexo, as condições de vida só pioravam. Miep,
A amiga da família que estava comprando comida no mercado negro estava com dificuldades de levar suprimentos. As ruas estavam mais perigosas do que nunca. A pobreza da população local estava levando as pessoas a assaltarem e saquearem lojas. A comida é miserável. Pela manhã, pão seco e um sucedâneo de café. Jantar, espinafre ou alface durante 15 dias, sem parar. Batatas de 20 centímetros de comprimento, adocicadas e com gosto podre. As esperanças se renovaram no dia 6 de junho de 1944, quando os aliados desembarcaram na Normandia, o famoso Dia D. O que Anne Frank e os outros 7 refugiados mais temiam aconteceu menos de um mês após o Dia D. O anexo secreto foi invadido pela Polícia de Segurança Alemã, a Gestapo, no dia 4 de agosto de 1944. Todos foram deportados para campos de concentração em Westerbork. Testemunhas relatam que Anne Frank foi vista coberta de piolhos. Em março de 1945, aos 15 anos de idade, morreu por conta de uma epidemia de tifo. A história e o diário de Anne Frank se tornaram mundialmente conhecidos. Uma história tocante que conta às novas gerações os horrores da intolerância e do antissemitismo. Relato que deve ser conhecido por todos, para evitar que atrocidades parecidas voltem a acontecer neste mundo. Vira o meu coração do avesso para que o lado mal fique de fora e o bom para dentro. Continuo tentando encontrar a maneira de ser como desejo ser. Como poderia ser se não houvesse mais ninguém vivo neste mundo. Locução: Rua Contador, Tiago Souza e Vanessa Oliveira. Pesquisa: Vanessa Oliveira e Renata Carelli. Roteiro: Renata Carelli. Produção: Vitória Stanzani. Assistente de produção: Caroline Maia e Amanda Miranda. Direção: Heloísa Oliva. Áudio: Marcelo Fernandes. Coordenação: Carmen Lúcia José. Universidade São Judas Tadeu, ano 2014.